Veremos agora o que versa a lei, primeiramente, sobre a execução. O que diz a lei sobre essa fase do contrato administrativo? Primeiramente, eu tenho que entender quais são as responsabilidades. Responsabilidade primeira do órgão contratante, aquele responsável por fazer a contratação, o principal interessado na contratação. Ele é responsável pela execução e fiscalização. Detalhe importante, se houver mais órgãos interessados naquele contrato e usufruírem daquele contrato, do objeto daquele contrato, o órgão responsável pela execução e fiscalização é o órgão contratante. Continuando aqui, com relação à fiscalização, quais são, então, os detalhes importantes que a lei traz em relação à fiscalização? Primeiro, deve-se eleger um fiscal, nomear um fiscal para o contrato, e esse fiscal deve ser um servidor, de preferência um servidor de carreira. Muito importante que, se o servidor não tiver conhecimento técnico para fiscalizar aquele contrato, ele pode solicitar junto à administração a contratação de um técnico para elaborar ali junto com ele o termo de recebimento e dar os laudos necessários para garantir que o recebimento do objeto daquele contrato está de acordo com o contrato anteriormente firmado. Essa fiscalização deve ser ampla, observando tudo que se refere ao contrato, os prazos, as especificações, as matérias-primas empregadas, as técnicas, a qualidade do serviço em si. Então, o fiscal do contrato deve estar sempre atento a tudo e fazer uma fiscalização proativa, propondo soluções e sanções, soluções aos problemas e sanções quando for necessário com relação ao contratado. Então ele terá ali uma caderneta onde ele vai anotar exatamente tudo relacionado ao contrato. Detalhe importante, se dentre as suas determinações houver algo que seja extremamente oneroso ou com um impacto muito grande no contrato, que fuja das suas atribuições, ele deve levar esse problema ao seu superior hierárquico. E o superior hierárquico é que vai efetivamente determinar ao contratado o que deve e o que não deve ser feito. Com relação à fiscalização, é uma prerrogativa, é um poder-dever. A administração tem o dever de fiscalizar para garantir o melhor objeto possível. É uma cláusula exorbitante. Está lá prevista na nossa Lei 8666 de 93. E o contratado, qual a sua principal obrigação? Ora, parece óbvio, mas é executar o contrato conforme as cláusulas contratuais. Quando ele estiver executando o contrato, ele deve indicar um preposto. O que é o preposto? É uma pessoa que deve ser aceita pela administração. Isso é importante. Se não for aceita pela administração, não será válido esse preposto. Então, esse preposto é uma pessoa que fará a interface entre o contratado e a administração, na pessoa do fiscal. Detalhe importante, o fiscal ele terá poder de fazer determinações. Essas determinações serão conforme o contrato. Porém, ele não tem ingerência sobre o pessoal diretamente do contratado. Assim, se houver algum problema, o que ele deve fazer? Ele deve falar com o preposto deve falar com quem de direito para a movimentação de recursos e materiais para que aquela determinação seja cumprida. Então, ele não tem ingerência direta sobre a operação em si. Ele está ali simplesmente para fiscalizar. O contratado vai sempre assumir as responsabilidades. Primeiro, por danos. Qualquer dano que a obra traga ou a prestação de serviço traga a terceiros, à administração, ao particular, ao administrado, será de responsabilidade direta do contratado. A administração, então, se exime. Nós não entramos aqui no princípio da inafastabilidade jurisdicional, que você pode ou não pode entrar contra a administração. Não é esse o objeto da nossa aula, não está no objetivo da nossa aula. O que eu tenho que entender é que os danos de regra serão responsabilidade do contratado. Outra responsabilidade importante, os encargos. Quais encargos? Trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários. Com relação aos encargos trabalhistas, até pouco tempo atrás existia uma grande celeuma em função da despersonalização da administração no contrato, dizendo que a administração não seria responsável pelas encargos trabalhistas se o contratado não arcasse. E tinha uma súmula do TST, a súmula 331, que dizia o seguinte, no caso do contratado não assumir,
há uma despersonalização e o contratante é que deve assumir essa responsabilidade. Por quê? Porque o funcionário, o empregado, ele é a parte hipossuficiente, então ele é sempre privilegiado na relação trabalhista. Porém, em função da ação direta de constitucionalidade número 16, movida pelo governador do Distrito Federal, o Supremo Tribunal Federal diz que não, que o dispositivo da lei, que era sempre contrariado pela súmula do TST, pelo próprio TST e pelos outros tribunais e juízes federais na sua aplicação, juízes trabalhistas, melhor dizendo, e federais também na sua aplicação, o Supremo disse não, esse dispositivo legal é válido sim. Porém, o presidente Supremo diz o seguinte, isso não vai impedir que o TST continue aplicando a súmula 331, só que agora não poderá ser mais de forma genérica, vai ter que se analisar caso a caso. Principalmente, será cabível essa aplicação, ou seja, a desconsideração do dispositivo legal, quando houver omissão da administração por parte, principalmente da sua fiscalização. Porque o fiscal deve fiscalizar também se tudo está correto com relação às obrigações, aos encargos, tanto trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários. Ele deve lá cobrar, verificar os comprovantes, está tudo ok, o seu funcionário está efetivamente sendo pago, está sendo recolhido todos os encargos trabalhistas, então essa é a obrigação também do fiscal. Uma outra observação trazida na lei é com relação às obrigações previdenciárias. Esse é o único tipo de obrigação de encargo em que poderá haver uma solidariedade com a administração. A administração poderá responder solidariamente, principalmente se não houver o quê? A fiscalização. Por isso, o fiscal do contrato deve cobrar todos os comprovantes relacionados à execução do contrato. Detalhe, hein? Esses encargos aqui relacionados à execução do contrato. Se não for relacionado à execução do contrato, não tem nada a ver com a administração. É possível a subcontratação na execução do contrato? É possível, desde que prevista no edital. Nós vimos que o contrato em tese não, ele de regra, ele será estipulado, ele será instituído, assinado intuito personae, ou seja, levará em conta a pessoa que ganhou a licitação, por ela cumprir aqueles critérios, mesmo sendo objetivos, mas ela que deve cumprir. Ela pode subcontratar? Até pode, desde que seja prevista no edital. Se não tiver previsto no edital, não será regular essa subcontratação. E o recebimento do objeto do contrato após a regular execução. Como funciona, afinal de contas? De regra, esse recebimento ocorrerá sempre em duas fases. Em duas fases, melhor dizendo. Provisoriamente e definitivamente. Quando ocorrerá provisoriamente? Vai depender do objeto do contrato, do tipo de objeto do contrato ao qual aquele contrato se refere. A lei diz que se forem obras e serviços provisoriamente, quem vai receber? O fiscal, por meio de um termo circunstanciado, até no máximo 15 dias após a informação por escrito do contratado de que encerrou o contrato. Então ele vai lá e informa, encerrou o contrato, faz por escrito. O fiscal vai receber provisoriamente por meio de um termo circunstanciado em até 15 dias. Recebido provisoriamente, eu terei então uma recepção definitiva, o recebimento definitivo daquele objeto, por um servidor ou então uma comissão especialmente designada. Detalhe, eu não estou mais falando do fiscal, hein? Não estou mais falando do fiscal. Eu estou falando de um servidor ou uma comissão especificamente designada para fazer o recebimento definitivo, por meio também de um termo circunstanciado. E em qual prazo, afinal de contas? Ora, é um prazo dito de observação e vistoria, que a lei diz que não pode ser superior a 90 dias. Então, se o edital não estabelecer prazo, esse prazo não será nunca superior a 90 dias. Então, nesse prazo haverá um recebimento definitivo. Se for compras ou locações, é diferente, é um pouco diferente. Será recebido também provisoriamente, só que para uma breve posterior verificação. Verificação do quê? Se as conformidades contratuais, ou melhor, se as conformidades do objeto do contrato está de acordo com as suas especificações. Tá tudo ok? Recebo provisoriamente. Depois eu vou receber definitivamente, após a verificação mais detalhada, notadamente com relação à quantidade e
qualidade daquele objeto, notadamente em relação a esses aspectos. Se for uma aquisição de grande vulto, a lei determina que seja lavrado um termo circunstanciado. Para os outros casos, um mero recibo já resolve o meu problema. Então, se de grande vulto, termo circunstanciado, algo mais formal, mais complexo. Se nos demais casos, um mero recibo já vai resolver, porque é uma mera aquisição ou aluguel. Observações importantes aqui com relação ao recebimento. Primeiramente, se houver omissão da administração no momento de receber esse material, o que fazer efetivamente? Como o contratado deve se portar? Simples, a lei protege o contratado nessa hora. Diz o seguinte, se no prazo estipulado a administração não se pronunciar, o que vai acontecer? Simples, vai presumir-se recebido aquele objeto. Porém, o contratado tem uma função muito importante. 15 dias antes do término do prazo, ele tem a obrigação de informar por escrito à administração. Então está acabando o prazo. 15 dias antes eu vou, como contratado, digo à administração, você não recebeu ainda, hein? Você tem que fazer o termo de recebimento. Você tem que receber definitivamente esse objeto de contrato. Se não receber, presume-se recebido, acabou, resolveu todos os meus problemas. Detalhe importante, o recebimento não exime o contratado das obrigações, dos danos que aquele objeto de contrato possa causar às pessoas. Então, isso é um detalhe importante. E haverá situações em que será dispensado o recebimento provisório? Sim, haverá situação. Quando o próprio objeto de contrato não permitir esse recebimento provisório, somente o definitivo, ou então quando não valer a pena, quando o valor for tão pequeno que não vale a pena, não é economicamente viável fazer o recebimento provisório. E a lei elenca ali, então, algumas situações. Por exemplo, materiais perecíveis ou então alimentos preparados. Claro, se eu ficar demorando para receber, vai estragar. Então, não é compatível. Ou então, serviços profissionais. Imagine que eu contrate um cantor para fazer um show, certo? E como é que eu vou receber provisoriamente? Eu vou mandar ele cantar 2? Vai, cante aí 3 músicas para ver se você canta bem? Não dá. Assim, somente após o show, verificado que foi cumprido todos os termos contratuais, foi recebido o contrato e está tudo certo. E a lei diz, então, qual o valor mínimo para se dispensar, em algumas situações, o recebimento provisório. Não pode ser maior que 80 mil. Não sendo maior que 80 mil, obras e serviços, eu poderei, então, receber diretamente, definitivamente. E após a entrega do objeto, subsiste alguma responsabilidade? Claro que sim. Primeiramente, a responsabilidade civil do contratado. O contratado, apesar de muitas vezes não previsto no contrato, ele tem responsabilidade sobre o objeto que ele entregou. Exemplo de um vício redibitório. Havendo um vício redibitório, subsiste a responsabilidade do contratado. A lei diz o seguinte, exemplificativamente, ainda será responsável o contratado pela solidez e segurança e pelos processos éticos profissionais. Assim, tudo que for relacionado à solidez, segurança e ética profissional permanece como responsabilidade do contratado. É responsabilidade do contratado também o custo da qualidade. Então, se tiver que fazer alguma medição, algum teste, algum exame, algum teste qualquer, a responsabilidade, salvo em casos específicos estabelecidos no edital e no contrato, será também todo esse custo atribuído ao contratado. Poderá haver rejeição do objeto? Claro que poderá haver rejeição do objeto, não tenha dúvida. Isso é um poder-dever, é um ato vinculado da administração. A administração, em momento algum, poderá, por simples liberalidade, aceitar um objeto defeituoso. Havendo defeito no objeto, o que fazer? Manda consertar imediatamente, resolver todo e qualquer problema relacionado ao objeto. Não sendo possível, rejeita-se o objeto e o contratado vai ter que se virar sozinho. A lei versa ainda sobre os casos de inexecução ou rescisão do contrato. Inexecução tanto total quanto parcial. O que fazer? A lei estabelece. Antes nós temos que entender que toda rescisão contratual, em função ou não da inexecução, vai gerar prejuízos. Pode ser que, em função da inexecução, ele tenha um caráter punitivo. Se houver caráter punitivo na rescisão, deve-se levar em consideração tanto os princípios da proporcionalidade quanto da razoabilidade. Então, não se aplicará a lei dura, seca, não.
Eu tenho que levar em consideração esses princípios no momento dessa aplicação. Por quê? Porque gera prejuízos, tanto para a administração, pode gerar, quanto para o contratado. Haverá, na imensa maioria das vezes, um processo administrativo que garanta ampla defesa e contraditório, para que ouça todas as partes, certo? E logo após vem as diversas hipóteses citadas na lei que nós veremos a partir de agora. Antes nós temos que ter em mente, e na análise de alguma questão de prova, principalmente se for um caso concreto, que a aplicação dessas hipóteses e para se levar em consideração esses elementos, deve sempre se ter em mente o interesse público. Então, haverá, antes de qualquer coisa, um interesse público. Não ofendendo o interesse público, trabalhando-se com proporcionalidade e razoabilidade, é que eu poderei aplicar com justiça a lei. Então, não poderia aplicar a lei de qualquer jeito. Quais são as hipóteses, afinal de contas, de inexecução do contrato, que gerem rescisão do contrato? Eu tenho, primeiramente, o não cumprimento de cláusulas contratuais, ou então especificações, projetos e prazos. Isso aqui é uma hipótese genérica. Para que essa hipótese seja considerada, deve haver um inadimplemento absoluto, certo? O que é inadimplemento absoluto? Uma falha tão grande no projeto, no objeto, que seja impossível para a administração recebê-lo, ou então algo que ofenda terrivelmente a moralidade pública. Porque se eu puder consertar, eu vou consertar. Tanto que lá no inciso 8º diz lá, faltas reiteradas. Ora, se eu aplicasse isso aqui direto, não abriria espaço para reiteração, para novas faltas. Assim eu não posso aplicar de qualquer jeito isso aqui. Tranquilo? Eu tenho que levar em consideração se o inadimplemento é absoluto e depois eu tenho que ampliar um pouco esse leque para as obrigações extracontratuais. Afinal de contas, eu não vou conseguir prever tudo. E aquilo que a lei ou outras normas determinar que seja cumprido, mesmo não estando no contrato, tem que ser cumprido. Por exemplo, eu não preciso prever no contrato que o advogado tem que cumprir os prazos processuais. Isso é uma norma técnica profissional. É algo que tem a ver com o desempenho da sua profissão. Assim é um pouco mais ampla a aplicação desse dispositivo. O meu próximo dispositivo é o cumprimento irregular das cláusulas, projetos, prazos e especificações, que também leva em consideração aqui, as mesmas observações, só se for absoluto, e leva também em consideração a abrangência um pouco maior do que o próprio contrato, ou seja, as normas técnico-profissionais, as normas de cunho ético, por exemplo. Lentidão. A lentidão na execução do contrato. Detalhe importante, a lentidão por si só também não vai gerar a rescisão do contrato, não gera a rescisão do contrato. Só se a administração verificar a impossibilidade da entrega do objeto. Então imagine que a administração contrate alguém para construir um estádio para a Copa, está lento ali, está difícil, e ela vai ver que ela em determinado momento observa que não vai ficar pronto o estádio a tempo da Copa. Adianta construir para depois? Não adianta. Porém, se, mesmo com a lentidão, o estádio ficar pronto a tempo, haverão outras formas de punir o administrado para que ele cumpra os prazos especificamente. Certo? Atraso injustificado no início. Vale também as mesmas observações da lentidão. Deve-se estar atento aos motivos que causaram atraso no início do contrato. Havendo justificativa, não tem problema. O que não pode é haver justificativa e não pode ferir o interesse público. Paralisação da obra. E a lei diz o seguinte, a paralisação da obra sem justa causa e com prévia comunicação. Porém, eu não posso também observar esses dispositivos de forma peremptória. Por quê? Porque mesmo havendo justa causa, se não houver tempo para entrega do objeto do contrato e haver prejuízo em algum momento para a administração, mesmo sendo justa, vai ser rescindido o contrato. E aí nós veremos que por interesse público, mas vai ser rescindido o contrato, não tem jeito, mesmo sendo justificado. E a prévia comunicação resolve? Não resolve, porque mesmo se eu avisar previamente que vou paralisar, se não for considerado como justa a causa, também não vai resolver.
Então eu tenho que aplicar de forma a observar todo o contexto para determinar se esse inciso vai ser causa ou não de rescisão de contrato. O próximo inciso fala sobre a subcontratação. E aí vem uma série de elementos, uma série de situações que podem ocorrer, que vem trazer o quê? Que vem trazer a despersonalização da pessoa, do contratado. Porque, como eu disse anteriormente, o contrato, em tese, é firmado intuito personae, ou seja, leva em consideração a pessoa. Preste atenção. As regras, os quesitos estabelecidos no processo licitatório são objetivos, não são subjetivos. Porém, aquela pessoa que cumpre melhor os quesitos objetivos é que tem a obrigação de cumprir o contrato. Assim, qualquer ação, qualquer atitude, qualquer situação que ocorra que venha despersonalizar essa pessoa, vai gerar a infringência desse inciso. E detalhe importante, desde que não seja permitida, porque se for permitida no edital, não tem problema, e no contrato não há problema nenhum. Ainda, o desatendimento das determinações, tanto contratuais como outras determinações. De quem? Do fiscal do contrato. O fiscal, ou então do seu superior. O fiscal do contrato chega lá e diz, olha, melhor isso aqui. No projeto não era esse tipo de piso aqui na minha obra, era o melhor. Ou então, ó, o prazo está atrasado, você deveria contratar mais alguém, e de assim por diante. Havendo esse desatendimento das determinações que sejam reiteradas e que sejam previstas no contrato, porque se for essa contratual, ela não pode cobrar. Porém, se for ainda de cunho técnico profissional, ou ainda de cunho ético, ele também pode cobrar, não há problema. Ou então de cunho legal. As previsões legais permanecem vigentes, mesmo não previstas no contrato, explicitamente previstas no contrato. O próximo inciso, cometimento reiterado de faltas. Então, aquela falta, aquela reiteração, a lei não estabelece, não determina o que é reiterado, e aí eu tenho que levar em consideração a natureza da falta e o período, se relevante ou não. Na minha prova, como responder? Ou caipse litere, ou ele vai deixar claro que é reiterado. Ou ele vai dizer na questão, é reiterado, afinal de contas, ou ele vai dar uma situação tão clara que não vai ter dúvida se é reiterado ou não. Mas eu tenho que levar em consideração dois elementos então, tanto a natureza da falta, quanto o prazo específico em relação ao cometimento, à alternação de cometimentos de faltas para considerar a ocorrência desse inciso. Decretação de falência ou instituição de insolvência civil, que prejudique a execução do contrato. Se, por exemplo, só falta entregar o objeto do contrato, não tem problema. Se for possível juridicamente resolver os problemas, não tem problema nenhum. Pode continuar a execução do contrato, desde que não seja, lembrem, interesse público. Não posso aplicar isso aqui na seca, não posso. Tem que observar e contextualizar. Decretação da falência, como eu disse, dissolução da sociedade, a venda de dissolução da sociedade. E mais uma vez, não sendo possível executar o objeto do contrato, também será motivo de rescisão do contrato. Alteração social ou modificação da finalidade da empresa, que prejudique a execução do contrato. Se não prejudicar, não tem problema. Pode continuar da mesma forma. Razões de interesse público. Opa! Razões de interesse público, porém não é qualquer interesse e não é de qualquer forma, porque o inciso vem bem detalhado em alguns elementos. Primeiro, deve ser de alta relevância. Assim, não é qualquer razão de interesse público que permitirá a rescisão de um contrato administrativo. Depois, de amplo conhecimento. Tem que ser de amplo conhecimento, inclusive do próprio contratado, de toda a sociedade, porque vai gerar prejuízos, muitas vezes para a própria administração, quando ela tiver que indenizar o contratado em relação a isso. Justificada e determinada pela autoridade máxima, a qual o contratante é subordinado. Então, eu tenho que ter todos esses elementos para que seja válida esse inciso, para que seja válido esse inciso como causa de rescisão. E detalhe muito importante, exarado em processo administrativo. Pode haver exceção em relação à lei, se cala em relação a isso. Mas, por exemplo, sendo o amplo conhecimento, por exemplo, sendo uma causa que traga prejuízo à nação, risco à nação, é possível que esse conhecimento não seja amplo e a administração vai ter que arcar com essas consequências. Próximo inciso, supressão do objeto além dos
limites, os limites que nós já vimos. Se suprimir o objeto além dos limites previamente estabelecidos, e eu tenho lá 25% para mais ou para menos, 50% para mais, quando reforma, certo? Havendo a supressão, ou seja, só se houver para menos, além do que foi estabelecido, também poderá ser causa de rescisão do contrato. Tranquilo? Só que aqui eu tenho algumas ressalvas, que nós veremos daqui a pouco, juntamente com o próximo inciso. Atraso de mais de 90 dias do pagamento devido, dos pagamentos devidos. Assim, se a administração atrasar por mais de 90 dias, gera para o contratado o direito à rescisão. É possível rescindir o contrato ou então a suspensão da execução do objeto do contrato. Porém, nesses dois casos, eu terei aqui, salvo se houver guerra, calamidade pública ou grave perturbação da ordem. E é de forma genérica. Assim, a lei não diz exatamente o que vem a ser uma grave perturbação da ordem, por exemplo. Mas talvez uma greve geral que paralise o país, não é? Assim, eu terei nessas situações a possibilidade de rescisão também do contrato. A não liberação por parte da administração é uma omissão da administração de área, local ou então para a execução do objeto do contrato. Certo? Se a administração se omitir e não cumprir a parte dela no contrato, gera para o contratado o direito à rescisão. É claro, eu não vou conseguir cumprir o meu contrato, certo? Ou então, se não liberar as fontes de materiais naturais, eu não consigo cumprir o meu contrato. Impossibilitando o cumprimento do contrato, gera então, mais uma vez, a possibilidade de rescisão, caso fortuito ou força maior. E aí, de forma genérica, havendo caso fortuito ou força maior, também poderá haver a rescisão do contrato. Descumprimento das proibições do trabalho infantil. Então, isso aqui está previsto lá na Constituição. Não poderá haver trabalho infantil, trabalho para menor de 16 anos, ou trabalho noturno perigoso e insalubre. Salvo até 14 anos, se o trabalho até 14 anos, se for como aprendiz. Assim, diante de todos esses incisos que nós vimos, haverá a possibilidade de rescisão do contrato. E como é que eu vou classificar essa rescisão? A própria lei traz uma classificação específica. Ela diz aqui, que a rescisão poderá ser unilateral, quando ocorrer dos incisos de 1 a 12... e do inciso 17. Porém, ela se cala em relação ao inciso 18. Acho que o legislador, quando inseriu o 18, se esqueceu de mudar também esse dispositivo legal, porque o inciso 18 também gera rescisão unilateral para a administração. A administração pode, como prerrogativa, como cláusula exorbitante, unilateralmente rescindir o contrato e pronto. E acabou. A doutrina divide esse tipo de rescisão, essa rescisão lateral, em rescisão com culpa e rescisão sem culpa. Com culpa do inciso 1 ao inciso 7º e também o inciso 18. Todos esses elementos gerarão rescisão com culpa. E a rescisão sem culpa do inciso 9 ao inciso 12, rescisões unilaterais. É importante? É importante, por quê? Porque, sendo com culpa ou sem culpa, pode gerar para o contratado direito a indenizações. Tanto o contratado indenizando a administração, quanto a administração tendo que indenizar o contratado. Por isso a importância dessa divisão. Observação importante: se ocorrer o inciso 13 ao inciso 16, aí vai depender da manifestação do contratado. Por quê? Porque nesses incisos a administração estará prejudicando o contratado. Gera para ele o direito de rescindir o contrato. Porém, se ele quiser continuar executando o contrato, ele pode? Claro que pode. Afinal de contas, por exemplo, se houver um atraso no pagamento e ele quiser continuar cumprindo o contrato, ele pode. Se houver uma paralisação por mais de 180 dias, e detalhe, essa paralisação pode ser num único período ou então em vários períodos sucessivos, não tem problema. Assim, o que vai acontecer então? Ele pode continuar cumprindo o contrato.
Em relação ao inciso 14, aquele que versa sobre as paralisações por mais de 120 dias, podendo ser no único período ou reiteradas paralisações, é importante lembrar que, havendo prejuízo para o administrado, aqueles, por exemplo, das diversas mobilizações, reiteradas mobilizações e desmobilizações, a administração também terá que arcar. Se ocorrer as situações do inciso 12 ao inciso 17, será sem culpa do contratado, é claro. Havendo sem culpa do contratado, o contratado terá direito, primeiro, à devolução da garantia, aos pagamentos devidos até aquele momento, até o momento daquela execução, e, por fim, ao custo da desmobilização. Consequências da rescisão unilateral do contrato. O que acontece quando ocorre a rescisão unilateral do contrato? O que a lei determina que acontecerá? Primeiro, pode acontecer a assunção imediata do objeto do contrato, desde que haja interesse por parte da administração em continuar a execução desse objeto. Ou ainda, ocupação, utilização do local, pessoal, instalações, desde que seja autorizado pela autoridade ministerial, ou seja, o ministro daquela área é que vai fazer a sua manifestação autorizando essa ocupação. Outra consequência é a execução da garantia. Então pode haver a execução da garantia, ou seja, a garantia que era um depósito que estava lá na conta da União, para garantir qualquer problema que ocorresse na execução do contrato, passa a ser de posse, ser de propriedade do ente federativo, que então poderá utilizá-la da melhor maneira possível, do jeito que quiser, porque não haverá mais obrigatoriedade de devolução. E por fim, a retenção dos créditos, ou seja, aquilo que o contratado teria o direito de receber, até o limite do seu prejuízo. E se ainda faltar recurso, afinal de contas, para o ente federativo, a administração ainda falta recursos para cobrir o seu prejuízo, o que ela faz? Aí é judicial, aí não tem jeito. A partir do momento que se esgotam esses recursos, somente judicial. Uma outra forma de rescisão do contrato é amigável. Para que ela seja válida, primeiro tem que ser amigável. O que é amigável tem que ser bilateral, de acordo tanto da administração quanto do contratado. Depois, que seja reduzida a termo no próprio processo licitatório, para que fique documentado. E, por fim, que seja conveniente para a administração. Se não houver conveniência, não poderá ocorrer. A última forma de rescisão é a judicial. Em função do princípio da inafastabilidade jurisdicional, qualquer um, inclusive a administração, pode recorrer à justiça requerendo a rescisão do seu contrato, independente de processos administrativos. Assim terminamos mais um bloco da nossa matéria. Até a próxima.